Deus abençoe a todos os irmãos. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Glória a Deus. Nós estamos com uma sequência de mensagens sobre embaraços. Quinta-feira em Sarzedo foi a terceira parte e vamos dar seguimento. Embaraços. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Os irmãos acharam? Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos, observe essas palavras, sempre está aparecendo, todos. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos, olha, de novo aparece todos, numa mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Vejam bem. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Agora, por que isso aconteceu? A resposta está no versículo 6. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vamos então inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesse instante. Nós sabemos que o Senhor está aqui para nos ajudar através da porção da Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, porque esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o motivo mais importante da nossa vinda até aqui. É de Te ouvir, é de estar com os ouvidos atentos para as palavras que saem da Tua boca. Ajuda-nos, ó Pai, com a pequena porção da palavra lida e que o Senhor possa acrescentar as bênçãos e enriquecê-las para o nosso entendimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Deus, Ele tem a sua forma, a sua maneira de tratar com o homem. Quando eu falo homem, estou falando no sentido também da mulher. Deus tem sua maneira, sua forma de conduzir as coisas e de fazê-las operar de acordo com seu propósito que Ele designou. Nenhum homem tem o direito de reclamar de Deus. Nenhum homem tem direito de fazer Deus consertar alguma coisa que Ele fez. Porque Deus não faz nada errado. Deus é perfeito em si mesmo. Não há imperfeição em Deus. Ele é perfeito em si mesmo. Mas
Nós sabemos que Deus, Ele está no controle e no comando das coisas para fazê-las operarem de acordo com o propósito que Ele propusera em si mesmo. Se você observar a jornada de Israel, saindo do Egito, até chegar em Cades Barneia, você vai ver um povo problemático. Um povo que ora estava feliz, ora também a felicidade acabava rapidinho. Ora eles estavam louvando a Deus e ora eles estavam reclamando de Deus. Ora eles estavam glorificando a Deus e ora eles estavam queixando-se de Deus. Então Deus suportou com muita equidade e misericórdia até o ponto onde deveria ser suportado. Um povo queixoso, um povo que estava sempre reclamando, um povo que estava sempre murmurando. E, no entanto, você faz uma pergunta: por que Deus permitiu que fosse assim? Olha, irmãos, Datã tinha que estar no lugar que ele devia estar. Coré deveria estar no lugar que ele deveria estar. Abirão tinha que estar no lugar onde ele deveria estar. Por que Deus tinha que ter um Judas no meio dos 12? Por que Deus chamaria um homem que o venderia mais tarde? Mesmo ele sabendo de todas essas coisas. Mesmo ele sendo Deus. Por que ele colocaria um homem no ministério? Um homem como Judas, que mais na frente o venderia por 30 peças de prata. 30 moedas. Porque Deus traria para si, para junto de si, uma tal pessoa como Judas. Então Deus, ele tem todos os seus meios. Por que Deus colocou um corvo dentro da arca? Por que o corvo dentro da arca? Por que não jogou, ele deixou lá fora? Mas porque Deus quis preservá-lo. Porque Deus queria que ele ficasse na arca. Agora, essas coisas que ocorreram, que foram tratadas lá atrás, Paulo chegou a dizer aos coríntios que tudo aquilo foi uma figura, uma sombra. Uma figura, uma sombra dos tempos futuros. Deus estava dizendo para Paulo que nos últimos dias Deus teria um povo dentro desse aspecto. Dentro desse aspecto, dentro dessa conduta, dentro dessa situação. Ele quis dizer que essa situação, que uma vez aconteceu, se repetiria novamente. Teria uma mesma repetição. Então nós observamos que Deus, ele colocou tudo isso num quadro para poder nós lermos. Porque
1 Coríntios 10 é um quadro. Você vê um quadro. Você vê o quadro. E aquele quadro, uma vez, foi pintado nos tempos de Moisés. Todos os artistas, todos os atores, todas as peças chaves estavam ali, naquele quadro. E aí Paulo disse que tudo aquilo foi como sombra, uma figura. Porque Deus estava no seu primeiro êxodo. Deus trouxe o segundo êxodo. E agora Deus está realizando o seu terceiro êxodo. Êxodo quer dizer saída. Chamados para sair. E nós fomos chamados para sair para fora. Fomos chamados. E quando Deus chama, Ele chama todos aqueles que devem sair. Presta atenção na palavra todos. E quando Deus chama, todos, presta atenção nessa palavra todos. Todos os que devem sair, saem. Amém, irmão? Amém. Quando Deus enviou Moisés no Egito, todos que eram israelitas deveriam sair. Todos. Porque Deus chama um povo de dentro de outro povo. Só que esse povo, na qual Deus chama, todos saem. Se vocês observar, até mesmo um animal não podia ficar para trás. Faraó disse para Moisés, deixa alguns animais para trás, deixa algum gado, deixa alguma ovelha. Ele disse, não, nem sequer uma unha fica para trás. Todos vão sair. Então observe que todos que deveriam sair, saiu. Nós chamamos isso de chamados. A Bíblia diz de chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamados para certas coisas e escolhidos para outra coisa. Então não confunda um chamado e escolhido. Deus chamou para determinada coisa e Deus então escolheu para determinada coisa. Deus chamou todos para sair. Não é todos para entrar. Todos eram para sair, mas não é todos para entrar. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, quando Deus enviou Moisés para o Egito, é para chamar todos aqueles que eram hebreus, segundo a carne. Mas para possuir a promessa, Deus escolheu 2, segundo a promessa. Amém? Amém? Então, isso deve ser pensado. Nós devemos estar pensando nisso o tempo todo. E aí você vai ver pela sua vida diária em que quadro eu estou. Em que personagem eu estou? Nesse quadro, aonde eu estou nesta grande pintura? Aonde é que eu me coloco? Onde é que eu me identifico? Eu estou me identificando com quem? Lá naquele quadro. Os irmãos entenderam, irmão? Então, todos foram chamados para sair. Todos aqueles que foram chamados para sair, saíram. Agora, nesta última era, Deus provocou o terceiro êxodo. O primeiro êxodo foi com Moisés, o segundo êxodo com Jesus e o terceiro êxodo agora com William Marion Branham. Chamados para sair. Nós temos isso. Ouvimos a voz do sétimo anjo. Ouvimos a voz do alarido. Ouvimos a voz de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Sai dela. Nós ouvimos essa voz. Todos que são chamados para sair
dessa confusão religiosa, dessa confusão babilônica, todos que são chamados para sair, todos aqueles a quais Deus viu que era para sair do sistema, sairão do sistema. Porque são chamados para sair. Agora, escolhidos para subir, aí é outra coisa. Quem está me entendendo, irmãos? Chamados para sair, todos aqueles que estão predestinados para sair, sairão. Nenhuma denominação ficará com eles. Mesmo atendendo somente o batismo. E nem conhecendo trovões e nem nada. Mesmo atendendo só o batismo, nenhuma denominação segurará um crente que tiver revelação do batismo de Jesus. Não segurará. Todos aqueles que são predestinados para sair, chamados, sairão. Agora, aqueles que são escolhidos para subir, aí é outra coisa. Para ir no rapto, para ir no arrebatamento, aí é outra coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É outra coisa. Então, observe bem que no tempo do irmão Branham, quando ele ia pregar, só chamar de altar, só vinha 50, 100 de uma vez. E já quase no término do seu ministério, quando ele pregou a mensagem, estreita é a porta, ele disse, duvido muito que sobe 12. E só gente batizando? E só gente vindo da denominação? E só gente saindo da denominação? E depois ele disse, duvido que sobe 12. Então por que o irmão Branham falou isso? Porque o profeta falou isso. Que garantias eu tenho, depois de ter deixado o sistema, a denominação, a batista, metodista, presbiteriana, a quadrangular, seja onde for a etnia, que garantias eu tenho? Já que Deus tem uma forma para chamar seu povo e outra forma para poder levar seu povo. Nós temos que entender uma coisa. Quando você pega Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra. Ele começou a boa obra lá no Egito, irmãos? Começou, não começou? Ele começou a boa obra lá no Egito. Começou, e quando ele começou? Quando ele começou a boa obra, nós vemos que todo Israel se alegrou. Todo Israel recebeu Deus. Todo Israel se alegrou na visita de um profeta. Todo Israel se alegrou quando Deus os visitou. E como nós ficamos alegres, e como nós ficamos felizes, quando a luz da palavra veio em nossos corações, e recebemos a mensagem, e recebemos o profeta, e recebemos o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, nós temos pulo de alegria, e parece que tudo está novo agora. Amém, irmão? Amém. Mas aí existe uma longa jornada. Existe um longo caminho para traçar. Existe um longo caminho para traçar. Como eu disse ontem, depois que o pastor Paulo Henrique pregou, ele falou sobre graça. Ele falou que a graça é suficiente. Mas observe bem que depois eu disse, bom, nós observamos que Paulo disse que nós devemos operar nossa salvação com temor e tremor. Não é assim, irmãos? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Seja um operário da sua própria salvação. Seja um operário. Não vá confiar nas habilidades. Não vá confiar no tempo de igreja. Não vá confiar na sua santidade, porque santo é só um, é só Deus. Não vá. Devemos fazer isso? Devemos. Devemos santificar? Devemos. Devemos nos purificar? Devemos. Devemos orar? Devemos. Devemos jejuar? Devemos. Mas não vá confiar nisso. Não vá confiar nisso.
Eu preguei outro dia, lá em Sarzeto, que a nossa vida em si é uma eleição. A nossa vida em si é uma eleição. Não precisa. Às vezes a pessoa fica pensando, será que eu sou um eleito? Será que eu sou um predestinado? Será que eu sou um escolhido e tal? Olha, irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, o salvo sempre atuará como salvo. E um perdido atuará sempre como perdido. E um morno, um formal, sempre andará como formal. Sim, é aquele que está no meio dessas duas situações. O irmão Branham disse que existe o crente, o incrédulo e o manufaturado. Ele disse que o manufaturado está no meio do crente e do incrédulo. E esse manufaturado é o que está no meio, é o que está em cima do muro. Ele nunca se arrasta totalmente para ser incrédulo e nunca se levanta para ser totalmente um crente. Sempre está no meio. É o manufaturado. Então, observe bem que, diante dessas coisas, nós podemos ver que Israel não podia confiar apenas nas bênçãos que recebia diante de Deus. Israel não podia confiar apenas na saída que eles tiveram do Egito. Não. Eles não podiam confiar o seu chamado, a sua escolha, apenas saindo da igreja, saindo da denominação chamada Egito. E então eles confiaram nisso. E quando confiaram nisso, eles então relaxaram as pontas, e a Bíblia diz que eles sentaram e começaram a folgar. Só porque saiu do Egito, só porque não tinha um profeta à frente deles, só porque tinha um grande luzeiro diante da noite, só porque tinha uma grande guarda-chuva na forma de nuvem para poder ficar debaixo da sombra da nuvem por causa do sol quente do deserto, só porque tinha uma rocha que dava águas para eles fresquinha, friinha, só porque tinha um maná que caía durante a madrugada e eles colhiam de manhã até às 9, porque depois disso derretia no solo e fazia bolos e pães e tudo mais. Só porque Deus os alimentava, só porque o calçado não se perdia, só porque a roupa não envelhecia, só porque não tinha um doente em vosso meio, só porque todas as nações ao redor temiam Israel, porque havia Deus no meio deles, só por causa disso, eles não podiam confiar sua salvação só nisso. Eles tinham que confiar em si mesmo, eles tinham que agir em sua salvação. Só quem demonstrou isso foi dois homens, chamados Josué e Caleb. Josué e Caleb operaram sua salvação com temor e tremor. Josué e Caleb operaram sua salvação com temor e tremor o tempo todo. O espírito daqueles dois homens estava alinhado ao espírito mensageiro. O espírito daqueles dois homens estavam de comum acordo com o espírito mensageiro da hora. Amém? Eles estavam corretos com o mensageiro, porque o mensageiro estava correto com Deus. Os irmãos estão entendendo? Então presta bem atenção, que nós temos um espírito, está dentro de nós, e essa mensagem aqui tem um espírito de profecia nela, que é a palavra revelada. E esse espírito aqui tem que estar de acordo com o nosso espírito. Se o espírito que está em nós não está de acordo com o espírito que está nesta palavra, aí o que acontece? Se a pessoa tem um espírito contrário a esta palavra, não no sentido de não crê-la, não no sentido de não recebê-la, mas no sentido de aplicá-la, ele vai interpretar. Ele vai interpretar. Porque 3 homens, Datã, Abiram e Coré, não estavam no verdadeiro espírito da mensagem. E quando eles provaram que não estavam, eles provaram por si mesmos que não estava no espírito da mensagem. Porque eles provocaram a Deus, tentaram a Cristo no deserto. Eles entraram em uma contradição.
eles entraram em contradição, e quando entraram em contradição, eles desagradou a Deus. Eles pereceram na contradição de Coré. Eles levantaram uma contradição, e aquele espírito não estava de acordo com o espírito da mensagem. E quando aquele espírito nasceu naquele grupo, Deus se afastou deles. Os irmãos, entenderam, irmão? Então, quando você andar pelo seu próprio espírito, quando você andar pela sua própria razão, pelo seu próprio maneira de pensar, pela sua própria maneira de agir, não permitindo que o espírito da mensagem promova em você a sua maneira de agir, sua maneira de falar, se você não atender a esse espírito para alocar, encaixar com o seu espírito, irmão, não tem arrebatamento. Porque o nosso espírito tem que encaixar com esse espírito, amém, irmão? E o espírito de profecia trouxe a palavra para nós. Nós observamos que em Hebreus, Paulo disse, eles não entraram por causa da sua incredulidade. Por quê? Como que um povo pode crer num profeta? Como que um povo pode sair do Egito, saindo crendo num profeta, aceitando o amém? Irmãos, como que isso é concebível? Um povo que aceita profeta, um povo que crê na mensagem do profeta, um povo que tem coluna de fogo, um povo que tem nuvem, tem maná, tem tudo, e Deus diz que eles foram incrédulos. E Deus diz que eles foram incrédulos. A Bíblia diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade. Por quê? Aí Paulo diz, porque o espírito deles, a fé deles, não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Não estava misturada com a fé daquele que ouviu. Não estava. Não estava alinhado. Então, observe bem que o irmão Branham disse, na mensagem A Perfeição 25, ele disse, eu não quero que as pessoas tenham o meu espírito. Não quero que eles tenham minhas atitudes, minhas emoções. Eu quero que elas tenham o Espírito de Cristo. Porque isto colocará elas no arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Deus não colocou nenhum homem para ser nosso exemplo, a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Nós não podemos pegar o espírito de homem algum, pegar espírito de companheirismo, pegar espírito disso, pegar espírito daquilo outro. Não, nós só podemos pegar um espírito que levará nós ao arrebatamento. Esse é o Espírito de Cristo. Qualquer outro espírito, estamos fora do arrebatamento. Qualquer outro espírito, estamos fora do arrebatamento. Aí tem tantos espíritos, espírito de luxúria, espírito de arrogância, espírito de mentira, espírito de mexerico, espírito de fofoca, espírito de tanto espírito. Se você pega esses espíritos, você não vai. Pode ser o mínimo espírito mais inofensivo que existe. Tem gente que dá nome a esse espírito de mania. Eu tenho uma mania. Não é mania, é espírito. Eu tenho uma mania feia. Não é mania, é espírito. Tem gente que quer dar nome a espírito. O profeta diz, tem a ciência dá nomes modernos a espíritos desta era. Nomes modernos, nomes bonitos. Não é espírito, acabou. Nós só podemos ter o Espírito, e esse Espírito tem que ser de Cristo. Esse sim, quando Caleb e Josué tiveram e estavam na mesma fé daquele que ouviu de Deus, que era Moisés, eles puderam entrar em Canaã. Quando nossa fé, nossa revelação estiver com a mesma revelação que o profeta de Deus recebeu nesta era, nós também iremos com ele. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque ele falou lá nessa dimensão, eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. Agora eu pergunto, se ele só pregasse o que Paulo pregou, dava para ele ir para o céu? Se o irmão Branham só pregasse o que ele pregou, iria para o céu, irmão? Será que o irmão Branham pregando só o que Paulo pregou, iria o irmão Branham para o céu? Não, ele tinha que ter o mesmo espírito de Paulo. Ele tinha que ter o mesmo espírito de Paulo. Amém, irmão? Pregar só o que a Bíblia diz para pregar é bom demais.
só por pregar, ler só por ler, tá bom demais. Tem que ter o Espírito. Amém, irmão? Então, observe que eles obtiveram isso na sua jornada. Agora, irmãos, nesse período que Deus tem tratado com o seu povo, tirando-os do sistema, tirando-os da denominação, levando para um lugar, para a plataforma, moldando eles, observe que a Bíblia diz que Deus tratou com Israel para exatamente isso, para cada um deles mostrar o que tinha dentro. Isso não é eu que diz, é a Bíblia que diz. Os irmãos entendendo? Sabe? Você sabia que na hora que a igreja encontrou aquela situação dos egípcios vindo atrás? Em outra situação também, quando a igreja diz para o mensageiro assim, se fosse para tirar nós para morrer aqui no deserto, nós ficava lá. Se fosse para tirar nós lá do Egito, para nós morrer aqui no deserto, deixa nós lá. Quantas vezes ele falou isso para Moisés? Na verdade, Deus trouxe muitos daqueles para morrer no Egito, para morrer no deserto. Para morrer ali no deserto. Você diz, mas pastor, Deus faz isso? Deus faz isso. Faz. Mas por que Deus faz isso? Observe bem, nós temos uma maneira, né, de dizer, um espírito, de dizer que Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira, irmão. Deus está passando a peneira. E ele não sabe o que está falando. E ele não sabe o que está falando. Nesse tempo que Deus está tirando o povo, que Deus está tratando com o povo dessa mensagem, irmão, toda a figura, todo o retrato, toda a pintura que teve lá dentro, lá no deserto, está tendo aqui agora. Todo o quadro que teve lá está tendo aqui agora, irmão. Todo o quadro. Só quem é espiritual que vai ver isso. Só quem é espiritual é que vai ver essas coisas. Todo aquele amotinado, todo aquele problema, toda aquela murmuração, aquelas queixas, aquelas interpretações que aqueles 3 homens tiveram, todo aquele problema, aquele quadro está sendo repetido hoje. Está sendo repetido. Cada um está dentro daquele quadro. Alguém está dentro daquele quadro. Tem alguém ressuscitando aquele quadro. Tem alguém dando vida àquele quadro uma vez que aconteceu. Tem alguém em algum lugar. Tem alguém representado ali naquele quadro. Tem alguém ali com as mesmas características, com o mesmo espírito, com a mesma ordem, com a mesma conduta. Tem alguém ali. E Deus, você pode observar que Deus, num determinado momento, Deus falou para Moisés, Moisés, você fica num canto que eu vou destruir todo mundo e começar uma nova semente por você. Observe bem. Moisés foi dizer, não, a sua prometeu que a semente seja de Abraão. Não comigo. Tem que vir dele lá. Eu sou semente de Abraão, mas não pode ser de mim. Começou com Abraão lá. Mas observe bem que Deus estava irado, cansado. Deus estava cansado daquele povo. Ver aquele povo murmurando, dividindo. Ver aquele povo interpretando, tentando a Deus o tempo todo. Aí o profeta sempre dizia, lembra do que Deus fez. Lembra o que Deus fez lá atrás. Sempre lembrando o que Deus fez lá atrás. Amém, irmão? Lembra com mão forte eu os tirei. Lembra com mão forte eu os tirei da mão do Egito. Lembra quando estava lá com o jugo de Faraó eu os tirei. Lembra? Deus sempre tratando de lembrá-los. Mas eles esqueciam rápido. Irmão Branco disse, era só eles obter uma vitória e então se alegrava. Mas depois eles se esfriavam e então voltavam ao que era antes. É assim, está acontecendo com muita gente. Esta era é a era do morno. É a era do crente ser vomitado da boca de Deus. É a era da mornidão. Pois não é nem quente nem frio. Nem é quente o bastante para se queimar e nem é frio o bastante para se congelar. Mas é morno. E o morno, ele é jogado para fora.
o morno é vomitado. Nesta era, Deus está fazendo como ele fez lá atrás. Vomitou todo aquele grupo de pessoas que tinha saído da denominação. Que tinha saído, que não valorizou sua chamada, que não valorizou o seu chamado, que não valorizou a coluna de fogo que estava guiando eles, que não valorizou a mensagem que tinha chamado eles, não valorizaram. Mas eles continuaram murmurando, se queixando e assim por diante. Tem alguém naquele quadro, tem alguém sendo ofuscado naquele quadro. Oxalá que nós somos representados por Josué e Caleb. Amém. Glória a Deus. Oxalá que você, eu, nós todos somos representados como Caleb. O mensageiro Moisés, toda vez que ele estava em problemas, aqueles dois homens o ajudavam. Em dados momentos, lá estava Josué apoiando a mensagem. Lá estava Caleb apoiando o mensageiro. Lá estava Caleb e Josué apoiando a mensagem da hora. Lá estava Moisés. Vê, irmão, o mensageiro partiu, mas tem que ter gente para continuar levando essa mensagem. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Moisés dormiu, mas teve que ter gente para continuar levando a mensagem. O irmão Branham disse, vocês podem calar a voz do mensageiro, mas a mensagem não se cala, ela continuará. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja. É. Deus está fazendo a mesma coisa, irmãos. Tudo está se repetindo. Aí o irmão Branham diz, você sabe por que todos esses problemas aconteceram? Você sabe por que todos esses problemas se conheceram? Irmão, quer que eu diga uma coisa? O profeta irmão Branham disse que do Egito até Canaã era 60 e poucos quilômetros. 2 dias de caminhada. E Israel ficou rodando, ó, girando. Sabe por quê? Por causa de uma multidão mista que saiu com o povo. Agora, suponhamos que saísse só Arão, Moisés, Josué e Caleb. 2 dias estavam lá. Por causa do Espírito. Porque tinha o mesmo Espírito. Amém, irmão? Porque tinha o mesmo Espírito. 2 dias estava lá. Mas porque saiu a multidão mista. E o problema está na multidão mista. Saiu a multidão mista. Uma multidão mista, crendo no sobrenatural, mas aquilo não era o bastante. Aquilo não era o bastante. Agora vocês observem bem que o irmão Branham disse que a multidão mista fez eles ficarem 40 anos. Moisés sabia que era no caminho de espaço de 2 a 3 dias no máximo. Agora, presta bem atenção, que quando Moisés foi chamado, Deus falou para ele, o lugar que você está é lugar sagrado. Ele sabia onde era. Ele sabia onde era. Ele sabia que era. E quando ele foi para o Egito, ele sabia quanto tempo ele gastou para ir dali para o Egito. Agora, de lá do Egito para cá. Quanto tempo? 40 anos. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele sabia. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que a multidão mista impedia eles de chegar lá. Como a terra é um tipo do Espírito Santo, Deus não poderia, de forma alguma, permitir que esses murmuradores queixosos entrassem na terra prometida. Deus teve que matá-los todos para que a semente real pudesse entrar. A Bíblia diz, dos que saiu do Egito, dos que saiu da denominação, só 2 que entraram. Josué e Caleb. Os que nasceram no deserto, os 40 anos, de 20 anos para baixo, é que entrou. Que não tinha nem conhecido a denominação, nem sabia o que era denominação, nem sabia o que era Egito. Quem está entendendo, irmãos? Nem sabia o que era Egito. Nem sabia.
Então observe bem, por quê? Por que Deus falou assim, olha, salvos os de 20 anos para baixo? Por quê? Porque aqueles que morreram viu a mão de Deus lá no Egito. Viu a mão de Deus. Viu o poder de Deus. Aquilo deveria fazer eles entrar. Vendo o poder de Deus, não entraram. E aqueles que não viram, entraram. Bem-aventurado é aqueles que viram, que não viram, mas que creram. Amém, irmão? E eles tinham vindo tudo à mão de Deus e descreram. Então aquele que começou em vós a boa obra, aí sim, começa. Aquele que começou a vós a boa obra, quem é que começou? O Espírito Santo. Mas se eu permitir, você permitir que o Espírito Santo faça, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, irmão? Mas se você permitir, se você não entrar em arrazoamentos, em interpretação, se você não entrar na sua maneira de pensar, na sua visão peculiar, no que eu acho, no que eu sinto, mas eu acho, se você permitir, aquele que começou a boa obra, é indiscutível, começou mesmo. Mas se você permitir que o Espírito Santo, porque hoje nós temos um Josué que é o Espírito Santo. Amém. Mas se você permitir que o Espírito Santo termine, amém, irmão? Porque aquele que começou não foi o William Branham, não foi Joaquim, não foi ninguém, foi o Espírito Santo. Amém. Agora eu tenho que permitir. Eu tenho que permitir, você tem que permitir, você tem que ceder, você tem que se render. Amém, irmãos? Amém. Você tem que se render, se aceitar tudo que Deus tem para você, aceitar a correção, aceitar tudo que Deus tem para mim e para você. Amém, irmão? Porque senão você entra num quadro daqueles que não quis ser seguidos pela coluna de fogo. E tudo aquilo aconteceu para uma coisa só. Vamos ver? Deuteronômio, capítulo 8. Acho que é isso mesmo. Capítulo 8, versículo 12. Ou versículo 4. Não, 8, versículo 2. Aleluia. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Vamos ler o Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, bem devagar para você entender. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Está vendo? Esses 40 anos foi para provar se realmente eles criam na mensagem. Se realmente eles ficariam ao lado do mensageiro. Se realmente eles estavam no espírito da mensagem. Sim, irmãos. Presta bem atenção. A Bíblia diz que eles não entraram porque sua fé não estava misturada na fé daquele que ouviu. Mas nesse dia que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Amém? Amém? Ser a imagem do seu filho. Porque se for a imagem de Moisés, nós estamos fracassados. Porque Moisés se irou, Moisés, de uma hora para outra, ele se irou, manso demais, de repente ele virou um leão, saiu quebrando tudo, até feriu a rocha. Se for para ser a imagem de Abraão, Abraão mentiu, Abraão fez isso, Abraão fez outro. Mas é conforme a imagem de Jesus Cristo. A imagem do seu Filho. Amém, irmãos? Amém. É conforme a imagem dele.
Então, veja nosso quadro, veja nossa vida. Lá estava um povo que estava sendo levado para o Egito, que não entrou porque sua fé não estava misturada com a fé daquele que ouviu. E agora Deus tem que ter um povo que deve ir no arrebatamento conforme a imagem de Jesus Cristo. Amém, amém, irmãos? Amém. Qualquer coisa que não reflita, que não vai refletir Jesus Cristo, não vai entrar no céu. Qualquer coisa. O seu andar tem que refletir Jesus. A sua conversa tem que refletir Jesus. A forma de você conversar. As pessoas têm que ver Cristo em tudo isso. Nós somos predestinados a ser conforme a imagem de seu Filho. O seu andar tem que refletir Jesus. O seu conversar tem que refletir Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tem que refletir Jesus em tudo. Quando alguém te bater, quando alguém te fazer mal, quando alguém te caluniar, você tem que refletir Jesus naquela hora. Aí você tem que refletir Jesus em tudo. Como ele agiu nessa hora que foi caluniado? Quando bater na sua face, o que ele fez? Entendeu? Os irmãos entendem, irmãos? Então temos que refletir Jesus Cristo nisso tudo. Deus começou a boa obra em nós? Começou. Começou quando? Quando ele nos tirou do sistema. Quando ele tirou de nós o desejo de fazer isso, o desejo de fazer aquilo outro, ele começou em nós em boa obra, fazendo confissão de fé e aceitando a mensagem dessa hora. Amém. Glória a Deus! Mas se eu permitir, se eu ceder os meus direitos, como diz o irmão na igreja, sua condição, se eu ceder os meus direitos, não ter direito algum, e se eu ceder meu direito e eu estiver apto para que o Espírito Santo me dirija para ele consumar a obra, amém, irmãos? Aquele que em vós começou a boa obra. Não é, existe um porém aí, amém, irmãos? Existe uma brechinha aí. Há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então observe bem que Paulo diz aqui, ó. Não vos tenteis a Cristo como eles tentaram. Não sejais iguais a eles. Não sejais. Aí Paulo vai falando. Houve um dia que uns tentaram e morreu 23 numa noite só. E foi embora, e vai indo. Perecer no deserto. E assim o quadro está acontecendo. O quadro, a igreja do Novo Testamento. Este êxodo que nós tivemos através desse terceiro êxodo, dessa mensagem que foi tirada do céu para nós. Que nós fomos arrebatados da denominação, do sistema, do jugo. Nós fomos arrebatados. A igreja do Egito, que estava no Egito, ela estava sendo sufocada por Faraó. E quando a mensagem chegou, ela foi arrebatada do jugo. Amém, irmão? Foi arrebatada da denominação. Foi arrebatada. Israel fazia o que a denominação pedia para fazer. E nós éramos assim. E nós estávamos sendo assim. Guiados através de leis, de dogmas, de credos, de crenças manufaturadas, de homens. Mas Deus nos tirou pela palavra, amém, irmão? Pela palavra. Mas o que aconteceu? O irmão Branham disse que Deus não se agradou da maior parte deles. Da maior parte. Deus não se agradou. Eles se enredaram. Eles se embaraçaram. Eles embaraçaram. Irmão, eu vou dizer agora para você aqui. Presta bem atenção numa coisa aqui. Moisés vai lá para o Monte Sinai receber as leis. A igreja fica aqui embaixo. Mas fica embaixo ociosa. Fica ociosa. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Um leão comeu, um lobo comeu. Ele caiu lá, desmaiou, bateu a cabeça na pedra e morreu lá em cima. Ele teve um troço lá, morreu, Moisés. Aí a igreja vai no sacerdote. E depois do profeta vai no pastor. Depois do profeta vai no pastor, que era Arão, sacerdote. Arão, Moisés morto. Arão, para com isso. Arão, não, gente, vamos esperar mais um pouco. Arão, Moisés está esperando Deus dê. Não, Arão, você para com isso. Nós estamos vivendo outra era. Nós estamos vivendo outro momento agora, Arão. Nós estamos vivendo agora em outro momento.
Agora é outro momento agora. Agora é uma nova luz. Agora eles estavam embaraçados. E outra coisa, irmão. O profeta irmão Branham disse, chegaria um tempo que a igreja daria o que os pastores dariam o que a igreja quisesse. Irmão Branham diz isso. Chegaria um tempo que os pastores não conseguiriam dar o que a igreja o que deveria dar, daria o que a igreja que elas quisessem. E Arão ficou tão apertado que deu o que a igreja queria. O que vocês querem que eu faça? Nós queremos continuar, mas queremos que um Deus esteja conosco. Olha só que situação. Eu quero continuar a mensagem, mas continuando cortando o cabelo. Mas vai continuar. Eu quero continuar a mensagem, mas não deixando aquela mentirinha. Eu quero continuar a mensagem, mas deixando de dizimar. Eu quero continuar a mensagem, mas de vez em quando toma ceia. Eu quero continuar a mensagem. Mas não quero ficar sabendo. Só porque eu fico 50 dias sem ir e fica todo desviado. Não, eu quero continuar. Não é assim que é a coisa. O povo diz, nós queremos continuar na jornada, mas com um Deus aqui, no nosso meio. Vocês querem um Deus? E era o Arão, o sacerdote tinha que fazer alguma coisa. Aí o que eles fizeram? Pegar todos os seus pertences, seus joias, pegar todas aquelas coisas, aqueles pendentes, então o ouro que tinha, levaram um grande tacho, fizeram uma grande fogueira e colocaram aquilo veio como é que fala? Derreteu e fundiu e fez um bezerro de ouro. E quando fez o bezerro de ouro, eles fizeram assim, bezerro de ouro. Ouro quer dizer divindade. Ouro quer dizer divindade. Eles estavam adorando bezerro. Aí está o Deus que nos tirou do Egito. Olha só que Deus. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Aí está o Deus que nos tirou do Egito. Isso é blasfêmia. Nessa mensagem, nessa pregação, Deus ouviu a pregação. E de lá em cima falou assim, Moisés, corre agora. Desce agora, porque o povo se rebelou contra mim. E se fundiram um bezerro de ouro e estão adorando, dizendo que aquele bezerro tirou o povo do Egito. Vai lá agora, Moisés. Moisés desceu rapidamente correndo. Moisés não estava vendo nem para descer mais rápido. Para descer mais rápido. E Moisés com as leis na mão ali, e aquele desceu um sufoco, 2 pedras, não é fácil não, irmão. 2 pedras de um lado ou de outro, não é fácil carregar não. E quando chegou lá, viu o povo batendo, fazendo uma festona e dançando, e fazendo o maior movimento pentecostal, pensando que Deus estava naquele movimento. Pensando que Deus estava naquele movimento. Nem todo movimento Deus está nele, irmãos. Nem todo movimento Deus está nele. Moisés jogou aquilo. Quebrou as tábuas. E quando viu Moisés, o povo parou a festa. Parou a festa. Irmão, Deus falou com Moisés, mata todo mundo que participou dessa festa. Todos foram mortos. Todo aquele que cooperou com a sua joia, todo aquele que cooperou com a sua joinha, todo aquele que cooperou com o seu bracelete, todos aqueles que estão cooperando com doutrina errada, com pecado, não vai entrar, vai morrer tudo. Cooperando com isso, cooperando com aquilo outro, cooperando com ismo, cooperando com o erro, vai morrer tudo. Todos aqueles que cooperaram morreram tudo. Moisés talvez ia de um em um. Você participou disso? Você participou dessa doutrina? Você participou desse ismo? Não, eu não. Você participou dessa adoração? Eu não. Então você fica para cá, porque vai morrer tudo. Todos que participaram vai morrer. Com a mensagem na mão, vocês fizeram isso? Com a mensagem na mão? Morreram todos. Todos foram mortos. E Deus só podia prosseguir depois que tivessem cada um morto. Deus não podia prosseguir se não tivesse todos mortos. Porque o pecado não pode continuar. Os irmãos entenderam, irmãos? Então aquilo foi tudo sombra. Não está acontecendo a mesma coisa? Será que o povo não consegue enxergar? Você fez parte disso, está participando disso.
Fica pondo em mão de casamento de pessoas casadas 2, 3 vezes. Pondo em mão, abençoando e fazendo aquilo outro, aceitando e aquilo outro. Irmão, você participou disso, está participando disso, você está sendo conivente nisso, você está... Ah, irmão, vai. A coisa, se não tiver de acordo com o Espírito da mensagem, o irmão está entendendo, irmão? Está tudo desse jeito. É o mesmo trecho, é a mesma coisa. Então vamos o seguinte, vamos nos separar, como diz Paulo em Hebreus 12. Vamos deixar todo embaraço, amém, irmão? Amém. Todo embaraço. E todo pecado que de tão perto nos rodeia. Vamos deixar todo embaraço. Não vamos ficar embaraçados. Deus nos chamou para essa mensagem para ser livres. Amém? Amém. Para serem livres. Deus nos chamou para possuir essa terra. Bendita terra. O Espírito Santo é nosso. Amém. Porque se Ele começou a boa obra e você permite que Ele continue. Se Ele começou a boa obra, mas se você permite que Ele continue, permita que Ele continue fazendo, não você fazendo, não manufaturando. Não querendo presumir, não através de sua habilidade, do que você fornece, do que você representa na igreja, no ministério. Não vá por esse lado. Amém, irmão? Não vá. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, mas permita que ele continue. Amém, irmão? É só isso que ele quer. É só isso, mais nada. Era só isso que Deus queria de Israel. Eu comecei com vocês, deixa eu terminar com vocês. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus querido, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite. Ó Pai, não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Ó Senhor, nós vemos ali Israel, Senhor Jesus, não permitiu que Deus fosse o seu líder, sua liderança. Mas aqui estamos, ó Pai, querendo nos render à Tua presença, para que o Senhor possa nos dar esse desejo de continuar na Tua presença, obediente. Ó Deus do céu, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda cada um, cada irmão, alimenta a nossa fé através da Tua palavra. Senhor Deus, nós somos agradecidos mais uma vez, Pai. Cura os enfermos, liberta, meu Pai. Ajusta nossas vidas com a Tua vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até o próximo culto, se assim o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe. Amanhã estaremos em Sarzedo, dando continuidade ao estudo Embaraços. Deus abençoe a todos. Amém.